política. O que eu tenho a ver com isso e o que o Espiritismo e o conhecimento da realidade espiritual pode ampliar no meu conceito. O programa Encontro Fraterno de hoje vai falar sobre esse assunto. Continue assistindo. Estamos com Haroldo Dutra Dias, ele que é pesquisador, juiz de direito, né? E para falar sobre esse assunto política, o que eu tenho a ver com isso? Muito obrigado, Haroldo, por estar vindo aqui ao nosso programa. Nós que agradecemos o convite, né? É sempre um prazer vir a Goiânia. Esse assunto política, hoje em dia a gente enxerga muito uma descrença geral em relação ao assunto, né? Quando chega ano eleitoral, período em que os candidatos se propõem, aí, as pessoas logo já vão com desânimo e com tristeza. Você vê isso também, Paulo? Eu vejo isso, inclusive, Gabriel, como uma certa preocupação. Porque, na verdade, principalmente nós espíritas, que sabemos da imortalidade da alma, da evolução do espírito, nós aprendemos que a evolução é construída pelas nossas mãos. Somos nós que evoluímos através de atos, de práticas, de pensamentos, de comportamento. Um simples pensamento de diferença pode mudar. Lá na frente. O grande risco que eu vejo é quando nós assumimos uma posição comodista e entregamos simplesmente para as outras pessoas como se elas tivessem a responsabilidade de resolver todos os nossos problemas sociais. E essa é, na verdade, uma forma que a maioria das pessoas lida com política. Eu voto em alguém e ele que resolve os problemas do Brasil. Na verdade, nós devíamos pensar o seguinte: o que eu posso fazer pela minha rua? O que eu posso fazer pelo meu condomínio? O que eu posso fazer para a minha cidade? É o conceito de cidadania. De cidadania. E a partir desse conceito de cidadania, quem eu vou eleger para me representar? Essa pessoa tem uma proposta clara, tem uma proposta séria. Então, quando a gente se insere nisso, assume essa responsabilidade pela construção de um mundo melhor, nós saímos de uma posição passiva e começamos a adotar uma posição ativa, sem devaneios, sem exageros, sem excessos. A diferença é um problema, mas o excesso de militância também é um problema. O excesso também eu acho que é um grande problema, porque você fica imaginando que o mundo será mudado pelo seu partido, pelo seu ponto de vista. E a história já provou que não. Nenhuma mudança vem de um grupo exclusivo. Pelo menos toda mudança sustentável, toda mudança efetiva, ela é coletiva, ela é plural. Ela tem que partir de um consenso, de um arranjo, de várias perspectivas, de várias visões. Então, acho que esse excesso também de militância é prejudicial porque nos deixa cego para as virtudes do outro. Para as outras realidades. Para as outras realidades. Nós temos que dialogar, ter nossos pontos de vista, nossas crenças, nossas propostas, mas sempre com o ouvido atento. Qualidades da empatia. Da empatia. E pensando também no bem coletivo. Um problema que nós temos no Brasil hoje é esse. Os interesses de grupos se sobrepõem ao interesse da nação brasileira. Os nossos governantes são responsáveis por grandes atividades, né? Seja instituindo leis, seja colocando ordens. Esse também é Você acha que as pessoas que são indiferentes à realidade política, que é uma realidade que a gente tem enxergado muito hoje, elas têm desconhecimento dessa importância dos cargos públicos nesse sentido? Eu acho que tem desconhecimento. E a pena para isso, a pena para a nossa indiferença é ter maus governantes. Então, esses escândalos que nós assistimos hoje, governadores sendo presos, presidentes de Assembleia Legislativa, do Legislativo, no próprio Judiciário, esses escândalos terríveis são uma resposta para a nossa indiferença enquanto indivíduos. Porque se tivéssemos escolhido, se tivéssemos pressionado para reformas políticas, se tivéssemos exigido seriedade, não só na escolha, mas na condução dos cargos, isso não estaria acontecendo.
E se tivesse envolvimento, você teria mais conhecimento de quem são as pessoas realmente envolvidas. Se as pessoas envolvidas. É na hora da democracia lá, poder exercer o seu Exercer e para cobrar. bem, né? E para cobrar. Porque um povo exigente, um povo que cobra, um povo que usa os elementos para exigir, ele acaba forçando mudança. Ele acaba forçando chegar ao poder ou assumir cargo público somente pessoas comprometidas e pessoas sérias. Só que a maioria das pessoas tem as suas ocupações com exigência na família, com exigência no próprio trabalho, com a sua vida particular. E cuidar para a vida pública teria que ter um cuidado a mais ainda. Você acha que nessa questão, por exemplo, é uma dificuldade fazer isso? Como organizar desse jeito? Eu acredito assim, Gabriel, ninguém precisa se engajar, se filiar a partido político para ser um cidadão ativo. Não é isso. Nós temos os espaços de exercício da cidadania. Por exemplo, na hora de votar. Em outubro agora, nós vamos ter um grande momento de cidadania. Será que nós não temos no ano um dia para dedicar para esse momento tão importante? Pesquisando informação sobre o candidato, procurando se informar, quem ele foi, se ele já teve algum problema com a justiça, se ele já teve alguma falha na gestão. Sabe, nós não podemos dedicar um dia no ano para isso. É um espaço importante de cidadania. Mas há outros espaços também, quando se discutem projetos de leis que dizem respeito a nós. Hoje em dia tem internet, né? Isso, porque as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para me envolver. Mas às vezes está em votação no seu município um projeto de lei que vai alterar o transporte público da sua cidade. Isso vai afetar a sua vida, né? Então você não precisa se engajar, não precisa sair com nenhuma bandeira na rua, mas é preciso se informar, mandar um e-mail, exigir. Se toda a sociedade fizesse isso provocaria uma resposta no sentido de seriedade. Então eu acho que nós temos esse tempo, sim. E você também é pesquisador histórico. A gente hoje vive num período que é conhecido como democracia, não é? Em relação ao desenvolvimento da história, da política e o privilégio de viver nessa democracia. Eu queria falar contigo isso no próximo bloco. O programa Contra a Paterno vai para o intervalo, voltamos já. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Vivemos um período democrático que foi construído ao longo da história e que pode aprofundar ainda mais. Estamos falando aqui sobre política e democracia com o Haroldo Dutra Dias. Haroldo, ao longo da história já tivemos período de absolutismo, de uma pessoa manda, né? E agora estamos vivendo um período democrático. Como você avalia essa oportunidade de estarmos vivendo uma época dessa? Revendo a história, eu penso que nós temos muito mais experiência no absolutismo, na imposição, no massacre, do que na democracia. É uma experiência recente para nós. Então, é uma experiência historicamente muito recente. Nós pensamos aí Revolução Francesa, Revolução Americana. Não é nada do ponto de vista histórico, se for comparado à história. O que são 200, 300 anos para uma história milenar? Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos numa infância democrática. Um treinamento ainda. A democracia não se implantou ainda de forma verdadeira. Nós vemos isso na relação entre os países, onde não existe democracia. Ainda existe imperialismo, ainda existe imposição. Então, há muito o que fazer. Há muito o que fazer. Mas exatamente porque há muito o que fazer, nós devemos guardar a esperança. Porque também não acreditamos hoje num mundo globalizado, num mundo que a internet coloca todas as pessoas se comunicando, em processos de ditadura, de autocracia.
Nós não podemos conceber isso hoje mais para o mundo. Então, a democracia aperfeiçoada, evoluída, desenvolvida, será uma resposta para os tempos que nós vivemos, com certeza. É a resposta mais adequada. Ela precisa ser aprimorada? Precisa. Precisa ser aprofundada? Precisa. Ela precisa ser treinada? Nós precisamos treinar a democracia? Precisamos. Porque, embora vivamos numa democracia, nós, como cidadãos, ainda nos comportamos como súditos. Entrega para os governantes e deixa eles resolverem os meus problemas. Isso não é uma democracia. Democracia é quando todos assumem a responsabilidade pela sua vida, pela vida da sua comunidade, pela vida do seu país. O que é o conceito de democracia? Uma sociedade pode ser só o voto, para outra a participação, outro o engajamento. Exatamente. Então, eu acho que são elementos que vão ser somados, porque a democracia é mais do que tudo isso. A democracia é mais do que tudo isso. Basicamente, ela passa pela ideia de que não pode ser uma pessoa só, ou apenas um pequeno grupo, que dite as regras para toda a humanidade. Essa é a ideia da democracia. A ideia de que as soluções têm que ser construídas de forma plural, com a participação de todos. Construída. Isso é o ideal da democracia. Hoje em dia, ninguém esconde o fato de que o Estado tem que defender aí os mais fracos, aqueles que têm mais... Esse também é uma importância importante da política, né? Isso foi um desenvolvimento, inclusive, posterior à Revolução Francesa e à Revolução Americana, que é a ideia do Estado social. Um Estado que se importe com as questões sociais, que faça interferências de modo a manter um equilíbrio. Mas aí pode acontecer muito, de alguns governantes ou responsáveis pelo Estado se colocarem mérito pessoal essa função que é uma função de Estado. Isso. Eu acho que hoje, Gabriel, nós estamos caminhando para uma outra proposta, que não é mais a do Estado social. Qual seria? A gente sente que nós estamos caminhando para uma proposta de um Estado participativo. Ou seja, o que o Estado pode fazer e deve fazer para a sociedade e para as minorias, para aqueles que precisam de proteção, mas o que os cidadãos podem fazer para o Estado e também para essas minorias. É uma parceria público-privada, que está muito em moda, mas que eu acho que é mais do que isso. Distribuições de responsabilidades. Distribuição de responsabilidades, porque senão nós assumimos uma postura, às vezes, paternalista, de que um governante tem que resolver os problemas sociais e eu fico em casa assistindo televisão. E as leis, hoje em dia, já prevêem muito isso. A segurança pública, por exemplo, está na Constituição, que é responsabilidade também do cidadão, né? E os meios que... Então, assim, o cidadão fazer uma denúncia não é só uma questão de escolha do cidadão, é uma responsabilidade. Mas isso ainda não existe na lei, mas não foi implementado. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, os condomínios e os bairros, as associações de moradores, o que eles fazem? Eles fazem uma escala de vigilância. Todo dia, um morador, segundo uma escala, fica fazendo a vigilância do seu bairro ou do seu condomínio. Acontecendo alguma coisa, ele aciona o xerife. Nós não temos essa tradição no Brasil. E se não tiver essa tradição, o que vai acontecer? Você pode criar milhares e milhares e milhares de cargos de policial que nunca vai dar. Se a sociedade não se envolver, se nós não criarmos uma tradição de parceria, o que o Estado pode fazer, mas principalmente o que nós podemos fazer, se não criarmos isso, não tem solução. E hoje em dia se desenvolveu muito a questão de organizações, você falando, organizações não governamentais, movimentos sociais. Qual que você vê a importância dos movimentos sociais hoje no nosso país? Eu acho muito importante. Eu só fico preocupado com uma coisa, porque tem muitos movimentos sociais que se colocam, ou que colocam certos ideais que nós não compartilhamos. Então, tem movimentos sociais que acreditam que a transformação vai ser feita pela violência. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos em nenhuma transformação positiva pela violência. Alguns acreditam que a transformação é pela anarquia, pelo completo desrespeito a leis, a instituições, a cargos. Nós também não acreditamos nisso.
Então nós acreditamos que sim, precisa de organizações, precisa de mobilização social, sim, mas com respeito, com dignidade, com ideias claras, com inteligência, com articulação política inteligente. Como foi o movimento das diretas no Brasil, como foi o impeachment de um presidente, movimentos pacíficos, como foi Gandhi libertando a Índia, movimentos conscientes que trouxeram transformações sociais, mas sem bandalheira, porque eu não posso entender envolver-se em organizações sociais com tornar-se criminoso. Começar a praticar crime e justificar isso com ideais de transformação social. Nós não acreditamos nisso. Nisso nós não acreditamos. Acreditamos que essas transformações... Mas por que esse respeito às instituições se torna tão importante? Porque, Gabriel, existem tantas leis fantásticas no Brasil. O nosso Código de Adolescente, da adolescência, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma das leis mais evoluídas do planeta. Então, por que não funciona? Porque nós não cumprimos a lei. Quantas instituições existem no Brasil que não funcionam? Então, eu acho que o primeiro passo no Brasil seria fazer com que as leis e as instituições funcionem. Para que transformar antes de fazer funcionar? Você vai criar outra. Criar outra lei, se já existe uma excelente? Não, nós temos que fazer essa lei aplicada. Criar uma outra instituição, para quê? Faz aquela que já existe funcionar. Então, eu acho que o problema do Brasil é fazer funcionar o que já existe. Se nós fizermos funcionar o que já existe, o Brasil vai dar um salto de séculos. Por isso que nós não acreditamos na bandalheira. Nós acreditamos em envolver nas instituições e fazer com que elas funcionem. Nós acreditamos em fazer com que as leis sejam aplicadas. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, prevê que em toda cidade tem um conselho tutelar. A maioria não tem. Então, vamos fazer isso acontecer. Vamos nos envolver para que as coisas funcionem. É somar para construir. Depois que nós fizermos tudo funcionar, aí nós vamos ver o que precisa mudar. Porque mudar, nós não conseguimos nem aplicar o que já existe. Então, isso é meio ilusório. Porque senão a gente fica nessa eterna, vamos mudar tudo, vamos mudar tudo. Mudar o quê? Haroldo, tem uma parte que Jesus fala que para Pilatos, que Pilatos só está lá porque Deus permitiu que ele esteja, né? Sim. E vamos ver detalhes dessa passagem agora no quadro O Evangelho Responde. Olá. Em seguimento, temos aqui, ainda na continuidade, um estudo do Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 11, que traz uma informação importantíssima de Jesus para todos nós. Jesus fala a um político, Pilatos, exercia um cargo político a mando do imperador, concessão do imperador. 3, 4 anos depois da morte de Cristo, ele foi retirado do poder. E Jesus alerta a ele: nenhum poder terias se de cima não te fosse dado. Olha que mensagem extraordinária para todos aqueles que detêm o comando, que têm o poder na mão. Todo poder é temporal. Todo poder tem início, meio e fim. Seria interessante que nessa época, nesses tempos, os homens que detêm o poder de mando, de realizar leis, de comandar instituições, de comandar organizações, de comandar tribunais, países, pudessem ter todos na mente esta recomendação de Jesus. Nenhum poder terias
se não te tivesse sido concedido do alto. É Deus que nos concede a parcela de poder para que possamos realizar dentro do nosso campo de atuação o melhor que podemos fazer em prol do mundo. Não em prol de nós mesmos, mas em prol da sociedade, do mundo. Que tenhamos todos nós, políticos, homens de mando, todos aqueles que detêm subordinados, todos aqueles que têm o poder de dizer sim ou não, tenhamos todos nós esta capacidade e esta consciência de saber que o poder vem do mais alto. E se nos é concedido, é para que façamos o melhor, realizando o reino de Deus na terra. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Política e espiritualidade. Haroldo Dutra Dias, como que a espiritualidade interfere nesses campos políticos e nessas ações humanas? Eu acho que não é assim. Eu acho que a espiritualidade interfere no ser humano. E toda transformação parte e deve partir do ser humano. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que não existe transformação que começa na sociedade e vem para o indivíduo. Não. Já se tentou isso, Já né? se tentou. 1914, com a Revolução. Eu diria que né? 1914 está sendo generoso. Eu acho que nós tivemos milênios de história da humanidade. Tentando dessa forma. Você começa por instituições de fora para dentro. de fora para dentro. Nós acreditamos que pessoas transformadas transformam suas comunidades e acabam transformando o mundo. Então nós acreditamos que a espiritualidade, a espiritualização do ser humano faz com que a pessoa passe a enxergar a vida de uma forma diferente. Ele passe a pensar, por exemplo, que o dinheiro não é o maior valor da vida, que existem coisas mais importantes que o dinheiro. Pensar nisso, eu sei. Que nós precisamos cuidar das pessoas, que os seres humanos são importantes, que nós somos seres imortais, que nós precisamos cuidar da terra, que nós precisamos de desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, mas cuidando das pessoas, cuidando do planeta. A partir do momento que o indivíduo se transforma, ele gera em cascata uma transformação social. Então, nisso, nós entendemos que a doutrina espírita e o espiritualismo, de uma forma geral, pode contribuir para a transformação social. Não porque ele vai criar movimentos sociais, mas porque ele vai transformar pessoas. E pessoas transformadas transformam o mundo. Eu gosto de pensar assim, imagina um Gandhi em cada cidade do mundo. Imagina um Francisco Cândido Xavier em cada cidade do mundo. O mundo seria outro. Em relação à importância dessa espiritualização, porque ele mudaria a perspectiva da vida dele totalmente, né? No sentido de que ele hoje, entendendo só como uma vida, só como uma existência, ele não veria tantas razões para estar ajudando o próximo, para estar ajudando o mundo a melhorar para daqui 100, 200 anos. Entendendo a reencarnação, de que ele poderia estar em situações diferentes. Exatamente. De certa forma, deveria ter um mínimo, pelo menos um mínimo de consciência. Com certeza. Nós podemos pegar um exemplo concreto para pessoas que são objetivos e gostam de exemplos concretos. Você pode ter um investidor de bolsa, materialista,
sem princípios morais, sem princípios éticos, sem nenhuma espiritualidade e que às vezes provoca caos em países por causa de especulações financeiras feitas por ele. E nós podemos pensar, por exemplo, no indivíduo hoje como Bill Gates, que saiu da Microsoft, pegou toda a sua fortuna pessoal e está num grande envolvimento em atividades educacionais, em atividades de ajuda a pessoas, ajudas a instituições, colocando toda a sua fortuna pessoal a serviço do semelhante. Uma pessoa que se engajou num trabalho em prol do semelhante, porque entendeu que ele já cumpriu a parte empresarial dele, que ele já realizou os sonhos dele. Agora, você imagina se todos os empresários do mundo pensassem hoje como pensa o Bill Gates e se engajassem. Não estou falando para ele largar a empresa, não é isso não, né? Deixar os bens, não é isso, mas criar empresas sociais, empresas que se preocupam com o meio ambiente, com as pessoas, com seus funcionários, que invistam em projetos sociais, que ajudem a melhorar a cidade nas quais elas estão inseridas. Imagina! E isso é uma proposta que o movimento espírita já faz há muito tempo. Há muito tempo. Já temos... Há muito tempo. O movimento já tem Porque nós experiência. aprendemos com a doutrina espírita que só tem um jeito de ir para o céu. É você criando o céu onde você está. Porque o céu é um estado de alma que você transfere para onde você vive. Quando interiormente você atinge o céu, você começa a criar o céu em torno de você. Esse é o grande ensinamento da doutrina. Quem busca a felicidade pelo egoísmo acaba criando a infelicidade própria. Porque não existe felicidade egoísta. A felicidade está no compartilhar. Retomando aquele assunto que nós estávamos, o egoísmo é a grande chave que elucida a questão dessa indiferença que tem dado à política nos últimos tempos. Né? Na verdade, Gabriel, eu acho que o egoísmo é o que nos faz animais ferozes. Quando você vê um crime bárbaro, quando você vê um político desviando verbas da saúde, da Bolsa Família, de creche, quando você vê essas barbaridades, nós chegamos a uma conclusão. O que nos torna animais é o egoísmo. O que nos torna bichos raivosos, porque nem os animais se comportam assim. O que nos transforma em animais loucos é o egoísmo. E a política vem exatamente no sentido contrário, de ter uma vida Política comunitária. a política na sua base seria o quê? Na sua origem, a política seria o bem comum, a busca do bem comum. Então, quando a política é invadida pelo egoísmo, ela trai as suas bases, ela trai a sua função primordial, que é o bem comum. Seria, e nas soluções de conflitos, as situações que se não tivesse leis, não se resolveriam. E essas leis são formuladas na política, não leis. Sim. Mas agradecemos muito a sua presença aqui no programa de hoje. O assunto é interessante, política. O brasileiro tem até mania de não discutir política. O que você fala sobre isso? Às vezes fala assim, política é coisa que não se discute. Eu acho que tudo se pode dialogar. Até futebol. Não discutir, dialogar. E hoje, o grande desafio do terceiro milênio para a nossa evolução espiritual é aprender a dialogar, sobretudo com as diferenças. Porque um espírito evoluído é um espírito que sabe dialogar com as diferenças. Ele sabe se colocar, ele sabe respeitar o outro e ele sabe construir um espaço de consenso, sem violência. Esse é o nosso aprendizado. Bem, o programa Encontro Fraterno acaba aqui. E se você quiser mais informações sobre o Espiritismo, sobre o movimento espírita, você encontra no site da Federação Espírita do Estado de Goiás. O programa Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV.